Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Que coisa boa! Estar aqui para você, com você, por você é um privilégio. E eu começo falando sobre emoções. Quantas vezes as pessoas perdem boas amizades ou arranham amizades ou relacionamentos familiares porque não conseguem administrar as emoções? Controlar as emoções é realmente algo maravilhoso e nós precisamos aprender. Eu não disse de abafar esses sentimentos, e sim de administrá-los. O controle da sede das nossas emoções só você pode ter. Está aí. Nós somos uma panela de pressão. Todo o nosso estresse, todo o nosso cotidiano, as relações humanas, nós e o que pensamos e vivemos vão provocando muito estresse e pressão aqui. E aí, num determinado momento, quando a válvula da panela não está funcionando, vai acumulando e explode. Você precisa fazer com que essa válvula funcione. E de que forma? Meditando, fazendo yoga, procurando boas atividades como caminhar à beira-mar, parar, respirar diante da natureza. Fazer esse equilíbrio dentro de você, porque a panela de pressão, ela continua. Se a válvula estiver funcionando, vai dar tudo certo. E aí, na hora que uma emoção muito forte vier, você vai respirar fundo, contar até 100 se for necessário, ou até mesmo pedir um tempo. Agora eu não posso falar sobre o assunto, mais tarde nós conversamos. E se dê a oportunidade de reavaliar aquela emoção que veio diante de uma situação. Se foi com uma pessoa específica, o que essa pessoa representa? Olhe para as coisas boas que ela fez ou faz. E aí, pare com carinho para tratar especificamente da situação que desencadeou aquela emoção. É possível. Você pode. Administre as suas emoções de uma maneira diferente e viva melhor. E depois desse momento tão especial, eu quero aqui atender a pedidos e falar mais da aromaterapia. Muita gente entrou em contato pedindo para que nós abordássemos mais o tema. Então, a pedidos, aromaterapia. Pouco difundida no Brasil e muitas vezes tida como charlatanismo, a aromaterapia, segundo a Associação Brasileira de Medicina Complementar, é um tratamento curativo que utiliza o olfato e as propriedades dos óleos essenciais. É uma medicina natural, alternativa, preventiva e também curativa. O termo é aplicado a um ramo da fitoterapia. Os óleos essenciais são substâncias naturais e concentradas. Podem ultrapassar 300 componentes dependendo do óleo. São considerados como a alma da planta e são obtidos de flores, folhas, frutos e raízes mediante diversas formas de extração. Muita gente questiona o preço. É simples entender. Para extrair 1 quilo de óleo essencial, é necessário, em média, 300 quilos de matéria-prima. Segundo estudos, os efeitos físicos e psicológicos começam a ser sentidos, em média, 22 segundos depois da inalação. É muito rápido. As moléculas do óleo essencial vão direto para o sistema límbico do nosso cérebro, que controla o nosso batimento cardíaco, pressão sanguínea, respiração, memória, níveis de estresse e balanceamento dos hormônios. Quando a aplicação é na pele, propriedades do óleo essencial podem ser encontradas dentro do nosso sangue 2 minutos após o início da aplicação.
Ou seja, após 20 minutos de aplicação ou de inalação, todas as células do corpo estarão recebendo o efeito do óleo essencial. Então podemos dizer que a aromaterapia auxilia os tratamentos alopáticos ou homeopáticos. Claro que é preciso alguns cuidados. O ideal seria realizar uma avaliação física e psicológica antes de definir qual o óleo a ser usado. E vale destacar, para usar na pele é preciso um carreador, um óleo vegetal, que tem composição compatível com a derme e por isso facilita a absorção. E mais um detalhe, é importante comprar um óleo de boa procedência. O óleo essencial de lavanda é o coringa da aromaterapia. Reduz o estresse, ansiedade, depressão, insônia, proporciona aconchego, harmonia, melhora a qualidade do sono, relaxa, tranquiliza, entre outras infinitas indicações. E pode ser usado por crianças e idosos. Se você ainda não tem um aromatizador de ambiente, experimente pingar 2 ou 3 gotinhas de óleo essencial de lavanda no seu travesseiro. E falando de controlar, administrar emoções, isso me lembra os florais. E florais de Bach e ancestralidade é uma terapêutica especial desenvolvida pela minha professora Daniela Carioca, com quem eu tive a oportunidade de estudar e com quem eu aprendo sempre. Daniela, é um prazer ter você aqui com a gente, principalmente dividindo conhecimentos e apresentando essa ferramenta tão especial, querida. Seja bem-vinda. Prazer também, Iva, estar com você novamente, com todas as pessoas que acompanham seu trabalho, né? Essa beleza da forma de que você comunica a todos nós pela saúde. Iva, fazer esse curso em Cabo Frio foi um presente. A turma, né, formada, pessoas dispostas e abertas a ouvirem seus ancestrais, ouvirem seus padrões de comportamento, corajosas em se dispor a alterar esses padrões, uma vez que ninguém corta padrão nenhum. Esse verbo cortar padrão, matar padrão, isso não existe. Nós estamos falando de energia, e energia a gente transmuta, energia a gente tem consciência, a gente refaz esse caminho, né, encontrado pelos nossos ancestrais. A gente agradece a eles o que eles puderam fazer e a gente coloca agora a nossa vibração, como a gente quer fazer. Então, Iva, fazer essa formação em Cabo Frio é uma alegria, especialmente porque a gente vê que, independente de que parte do Brasil a gente esteja, de que parte do planeta a gente esteja, nossos ancestrais estão conosco. Então, trazer essa terapêutica para Cabo Frio, para a região dos lagos, é uma oportunidade também de todos aqueles que estão buscando conhecer mais de si e também mais dos florais de Bach, porque a gente utiliza os florais de Bach nesse sistema, nessa terapêutica, para a gente ir compreendendo novas formas de vibrar esses padrões recebidos, escolher, né, nos dar esse colo, esse acolhimento, falar assim, pronto, agora eu aprendi e compreendi por que eu cheguei nesses padrões que me aprisionavam. Agora eu quero ir para um outro lugar. Então os florais vêm para nos dar esse lugar de elevar a nossa vibração pela correspondência. Então os florais, eles correspondem a esse sentimento principal que a nossa família vibra. E ver isso, você como minha aluna também, né, tive o privilégio de você na minha formação, sabe que é bem desafiador olhar para a família de uma forma mais madura, olhando para eles como seres humanos. Dani, fale para a gente sobre a proposta desse curso. Então, Ivan, eu fui convidada para dar um curso recentemente em Araras, né, Petrópolis, e eu ouvi um comentário muito importante de uma aluna, eu ouço a todos com muita atenção. Ela falou, seu curso não devia se chamar Floral de Bach Ancestralidade. Eu falei, não, por quê? Ela falou, não, porque tem muitas pessoas que já fizeram curso de Floral de Bach e acham que não querem fazer mais Floral de Bach. Eu falei, então, e aí que há esse diferencial. E aí ela falou assim, agora que eu fiz o curso, fez toda a diferença, o nome do curso está certo. Então isso foi importante, essa fala dessa aluna, porque o Floral de Bach, conhecer quem é esse mestre, Dr. Eduardo Bach, para mim eu vejo como mestre, primeiro nessa formação, a primeira parte dela é nos convidar a sentir. Então ela é construída em como o Dr. Bach fundamentou sua filosofia, dentro dos preceitos filosóficos dele.
E a primeira parte disso tudo é voltar a sentir. Então, primeiro nós vamos sentir profundamente para sentirmos as flores desses 38, né, do sistema que ele trouxe para a gente. E aí, a partir dessa experiência, desse sentir, de voltar a ouvir o que sentimos, identificando e reconhecendo o real sentimento que nos acomete, assim como ele ensina, o Dr. Bora ensina. Aí, então, nós vamos estudar nossa ancestralidade e, dessa forma, encontrar o caminho para a gente liberar esses padrões transgeracionais e poder, então, ter essa liberdade de construir os nossos padrões. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar fazendo esse curso, não só por encontrar as nossas questões familiares, mas também para tratar nós mesmos, os nossos desequilíbrios, as nossas questões. Estou muito feliz desse encontro, realmente está me fazendo muito bem e realmente está sendo um encontro comigo mesmo. Então, quem aprende a terapêutica também está habilitado a medicar, é isso? O aluno, por exemplo, já é formado no sistema australiano, no sistema de Minas. Ele pode usar a terapêutica do estudo da árvore transgeracional para poder, então, aplicar o sistema que ele acha que o chama, porque as flores nos chamam. No meu caso, eu tenho formação em alguns sistemas florais, mas o Dr. Bá, o sistema dele é que me encanta e assim é, né? Então, a gente aplica dessa forma. Então, o aluno que faz a formação, ele está apto a recomendar os florais de Bá e apto nessa terapêutica que foi desenvolvida por mim como aluna de pós-graduação em naturopatia, né? Então, essa terapêutica foi desenvolvida como um tema de TCC. Então, os alunos formados por mim, eles estão autorizados a ministrar o floral de Bá usando como base essa metodologia que é o estudo da árvore transgeracional do paciente, para encontrar a flor de Bá raiz, como é chamado, que é a flor da família inteira. Então, a gente vai tratando a família como um todo, que faz muito sentido a gente pensando assim, enquanto padrões que foram aprendidos por essa família e em redefinição desses padrões. O curso é super interessante, assim, fazer essa árvore genealógica, né, a árvore da nossa vida, a árvore da nossa família, e a partir daí você saber qual é o seu padrão e eleger um floral, né? Isso é tudo, né? Isso é muito importante, muito bom para a nossa vida. Afinal, floral é para toda a vida? A flor raiz é para toda a vida, por quê? Porque a nossa família é para toda a vida. Por menores que estejamos no século XXI, enquanto núcleo familiar, nossa família sempre será enorme, porque até chegarmos aqui, vieram vários outros antes de nós. Então, essa flor raiz é para a família como um todo, né? E ela se mantém. Por que ela se mantém? E é muito especial a sua pergunta. Essa terapêutica nos permite encontrar a flor raiz, que é a flor da família, baseado no sentimento principal que aquela família vibra. Então, a família ela vibra aquele sentimento em equilíbrio e desequilíbrio. Então, a flor raiz de Bá vai nos auxiliar a identificar quando estamos em desequilíbrio, vai falar, olha, entrando em desequilíbrio. E aí o uso do floral nos auxilia a voltar para o nosso estado de equilíbrio por consciência. Quando a gente percebe o desequilíbrio daquela ação, daquele sentir na nossa prática, na nossa vida, a gente percebe e volta para o nosso estado de equilíbrio. Então, o floral ele entra no nosso sistema fisiológico, emocional e energético para nos lembrar quem nós queremos ser. Uma vez lembrado isso, o floral e nós somos a mesma, nós somos natureza. Todo padrão que nos incomoda é porque ele não é nosso, a gente só aprendeu o padrão dos que vieram antes da gente. O nosso estado de equilíbrio, o nosso estado de natureza, ele está simplesmente leve. Tudo que me faz entrar num estado de tensão, de eu tenho que, eu já estou absorvendo e praticando padrões aprendidos com os meus. E é claro que quem nos ensina, não ensina por falta de amor a nós, é porque eles também aprenderam daquela forma e a gente reconhece isso. Cada um que vem na nossa linhagem, os próximos que vão vindo têm esse compromisso lindo de fazer cada vez ficar melhor essa caminhada nessa terra, né? Então, quando a gente encontra esse floral da família, o objetivo é que a gente identifique onde o outro está em desequilíbrio, a gente também acolhe. A patologia, Iva, ela se dá quando a gente entra em desequilíbrio, a gente fica. E eu tenho pacientes que vêm a mim e tamanho estado de desequilíbrio que nem lembra mais, nem recorda mais quando é que esteve em equilíbrio. Está tão distante. Então, a naturopatia, através dessa terapêutica,
que eu exerço como naturopata, né? Está vinculada à minha ação como naturopata, que meus alunos são formados também em fisioterapêutica, é convidar todos nós a voltarmos ao nosso real estado de natureza. E que real estado é esse? É só a gente lembrar como a gente nasceu. Quem era aquela criança? Meus amores, nenhuma criança nasce tensa, estressada. Isso não existe. Isso não é da natureza do ser divino que somos nós. Muitas pessoas, Iva, estão, inclusive, em trabalhos que simplesmente esse trabalho do dia a dia, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, a leva para o seu estado de desequilíbrio, porque não tem nada a ver com o estado de natureza daquele ser humano. Então, quando a gente faz a árvore transgeracional, a partir dos padrões de comportamento que incomoda a pessoa, ela vai relatando aqueles padrões, ela vai vendo de onde vieram aqueles padrões. Ela fala, olha, o que eu vim fazer aqui era outra coisa. Pronto. Aí a gente começa um novo caminhar, um novo florir, um novo jardim com esse paciente. Então, os alunos formados são aptos a fazer esse caminhar com os pacientes que procurarem, com o seu próprio núcleo familiar. O Dr. Bach fala isso. Primeiro, vamos trabalhar nosso núcleo familiar. E por que é tão importante o núcleo familiar? Porque é dele que eu venho. Então, esse núcleo familiar equilibrado já é mais um ponto de equilíbrio na nossa sociedade. Meu coração faz a terra balançar. A terra tem paciência até demais. Eu tinha um olhar, né, para os florais e estou adquirindo um outro olhar, ampliado, uma consciência anexada nisso aí, né, que estou achando muito interessante. E cada vez que a gente se encontra, é um despertar, é um insight, é uma resposta que chega. Fora, assim, os movimentos que você vem percebendo na vida, né? Então, é um processo de evolução e de expansão da consciência. Aliás, essa é uma abordagem muito interessante. Qual é o seu olhar sobre a violência? Quando incentivamos a violência, é porque esse padrão da violência está na nossa família. E tem várias formas de sermos violentos. Várias maneiras, sutis inclusive. A sutil é a mais difícil até de identificar, porque ela é mais inteligente. Né? A violência grosseira, que é um ato físico, é muito fácil de identificar. Agora, a violência sutil, a gente precisa prestar atenção nela. Então, essa árvore transgeracional com o floral nos auxilia a identificar que padrões são esses sutis também guardados e que me prejudicam o caminhar. Então, quando a gente vai reconhecendo tudo isso, tomar o floral é uma escolha que eu faço a cada momento mais lá na frente. Opa, entrei em desequilíbrio, não estou conseguindo voltar sozinho. Tome o seu floral para poder entrar nesse estado de novo de consciência. E entrou, é vida que segue, é pagar conta, levar filho para o colégio. Eu tenho aprendido aqui no curso, eu tenho certeza que não só eu, mas todas as pessoas que estão aqui vão realmente espalhar a vontade de servir, a vontade de se autoconhecer, se conhecer para viver melhor, se conhecer para melhorar em prol da coletividade. Eu acho que o que tem de mais importante é o resgate dos valores da família. E eu acho que trabalhar com ancestralidade é saúde, é fazer resgate de saúde, é fazer resgate da alegria cristã. Eu acho que é um movimento diferenciado, é uma revolução da empatia mesmo, se colocar no lugar do outro e fazer a nossa parte, da nossa colaboração. O universo vai operando, as pessoas vão se encontrando, as comunidades vão se ajustando e a gente vai percebendo uma força maior. Quem estiver interessado nessa metodologia ou até mesmo em atendimento, como é que te acha, Dani? As redes sociais, Instagram e Facebook, Estúdio Índico Lumiar, Estúdio Índico Naturopatia Lumiar, com esses nomes vocês me encontram. Vai ser um prazer poder responder a vocês. Mandem mensagem, vai ser um prazer responder todas as perguntas. Esse tema gera várias perguntas e questionamentos. Então fiquem muito à vontade para chamar, terei muita alegria em responder a todos. E também através de você, né, Iva? Você é meu canal também de comunicação, entrando em contato com o seu programa, chamando, que chega até nós aqui também. Grata, meu amor. Até Lumiar de novo. Lá vem a luz do coração de Jesus. Lá vem a luz, lá vem a luz.
lá vem a luz do coração de Jesus, lá vem a luz, lá vem a luz, lá vem a luz do coração de Jesus, lá vem a luz da lunação do ciclo de mamãe, lá vem a luz da lunação do ciclo de mamãe, vai mudar, e vai mudar, não fingindo das águas do mar, e vai mudar. Não é maravilhoso saber que temos ferramentas que podem nos ajudar nesse processo do bem viver? E falando nisso, eu sempre digo que a natureza, ela é sensacional, que nos reequilibra, nos reenergiza e que a gente precisa aprender a estar alinhado com ela. Eu quero te apresentar hoje o Himalaia brasileiro, fica aqui, na região dos lagos. Vem comigo! Um ponto de energia. Para os esotéricos e místicos, trata-se de um portal energético, já que o lugar agrega forças da natureza de forma harmoniosa e energética. E para falar mais sobre o assunto, ouvimos Saixo do Espaço Shambhala Búzios. Nós temos 2 pontos muito fortes de energia aqui em Búzios, tá? Um aqui no canto direito de Jeribá, né, que é onde tem aquela placa do Himalaia brasileiro, né? Ali é um ponto de energia muito forte. E tem um outro ponto de energia muito forte lá na Lagoinha, perto da Praia da Ferradura, depois da Praia da Ferradura. Então tem um ponto de energia muito forte ali também. Isso forma, eu digo para você o seguinte, forma como se fosse um ímã com 2 polos. O que acontece se você aproximar 2 polos de um ímã? O fluxo de energia que tem entre um polo e o outro é muito forte, então forma um portal entre esses 2 lugares. E o centro disso é onde são as poças, que é um lugar que você só tem acesso pela Praia da Ferradurinha, aí sobe o morro e desce lá do outro lado, onde tem 3 poças naturais, e a água fica muito energizada. Essas são 3 piscinas naturais, são formadas quando o mar está de ressaca. A água sobe a pedra, vira para o outro lado e enche as 3 em cascata, assim. Vai de uma, enche, aí enche a outra de baixo, depois a terceira. Eu já tive a oportunidade de ir lá e quando você entra dentro daquela água, a sensação de formigamento é altíssima. E o corpo fica cheio de bolhas de ar, pequenininhas, assim. Você fica coberto, e você sente, dá uma energização muito grande, né? E da primeira vez que eu estive lá, foi há 22 anos atrás, aconteceu uma coisa muito interessante. Nessa época eu ainda era fumante. E quando eu estive lá, a gente sobe muito, o morro é muito bem alto. E quando desceu do outro lado, é uma descida também bem íngreme. E aí depois de ficar naquela água, a energia que eu ganhei era tão grande que eu subi aquele morro num pique. Olha que fumante é difícil fazer isso, hein? Hoje eu não sou mais fumante, já tem 22 anos que eu parei. Logo depois eu parei de fumar. Então eu subi aquele morro num pique todo, desci, parei na Praia da Ferradura, dos Amores, que eles chamam, não sei bem o nome daquela praia que tem depois da Ferradurinha. E fiquei esperando a galera toda chegar, todo mundo com a língua para fora, e eu já tinha feito a trajetória toda, né? Porque eu fiquei dentro daquela água o tempo todo, recebi aquela energia muito forte. Quer dizer, ali é um ponto, é o epicentro, né? Então, entre um polo e o outro. Agora, por que tem essa energia muito forte entre os 2 polos? Porque, inicialmente, aquela formação rochosa estava numa altitude muito grande. E a outra, que está do outro lado, estava na profundidade. Com o movimento das placas, uma coisa subiu e a outra desceu. Então, aquela diferença de distância faz formar uma energética muito forte entre esses 2 pontos. Eu já tive a oportunidade de pegar no mapa e ver onde está um, onde está o outro. E no meio, exatamente no meio, tá as poças. Quem quiser ir lá, é super legal, porque você vai se energizar ali naquela água, né? E tem uns fatores muito interessantes. A rocha parece que foi cortada por máquina, porque ela tem ângulo de 90 graus. Cara, é uma perfeição. Eu já quis ir lá de novo, levar até um esquadro para ver se está bem no esquadro. É um negócio assim de impressionar. E são vários, assim, parece uma arquibancada de estádio, né? E
ela fica um pouco inclinada assim, mas a outra descida desce a 90 graus e faz 90 graus de novo e vai assim, tem umas 3 ou 4 assim, parece estar numa arquibancada. Um negócio assim muito, muito incrível, né? E essas formações rochosas, elas se dão também muito por causa do fluxo magnético ali naquele ponto. Então ali com certeza tem uma convergência magnética muito forte, tá? Por isso que ocorre naquela água ficar com aquela energia toda. O lado ali a pedra que está, a cadeia rochosa, ela estava no mesmo alinhamento com o Himalaia. Ela desceu por causa das placas tectônicas que se acomodaram, né? Então ela desceu de altitude, né? Então é o Himalaia brasileiro que tem a mesma formação rochosa. Está até escrito lá na placa essa pesquisa, né? Entrar no meu site, tá? www.serfelizsempre.com. Legal, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco dessa coisa ligada às rochas, os cristais, né, que são muito poderosos e a gente usa mais para ornamentar, né? Não, você não ouviu errado. O Brasil realmente abriga o Himalaia. Há 520 milhões de anos, Búzios fazia parte de uma cadeia de montanhas semelhante a esse grandioso paraíso. Rochas que foram provavelmente formadas na abertura do Oceano Atlântico e separação Brasil-África, e hoje são pontos de interesse geológico. Eu visitei a Ponta da Lagoinha. Fica escondida entre as praias da Foca e da Ferradura. O acesso é feito pela primeira entrada à esquerda, após a Praia da Foca, vindo da Praia do Forno. Vindo da Praia da Ferradura, a ponta fica logo após a pousada Pedra da Laguna. Para chegar ao local é só descer uma trilha de quase 500 metros. A Ponta da Lagoinha é cercada por rochas escarpadas em camadas paralelas numa inclinação de 20 graus. Simplesmente lindo e geológico, característico do Himalaia. Impressionante a beleza natural da paisagem. Formações rochosas espetaculares com pequenas piscinas naturais de águas cristalinas. A dica é ir na maré baixa, como eu fui, para explorar e apreciar o cenário envolto pela vegetação nativa e típica do litoral. A Ponta da Lagoinha, por não ser muito conhecida, é um local tranquilo até mesmo na alta temporada. Um ponto perfeito para apreciar o pôr do sol, o amanhecer e o nascer da lua cheia. De lá também é possível ter uma vista linda da Praia do Forno e das ilhas Âncora, Gravatais e Ilhotes. Em 2003, o governo do estado do Rio tombou a ponta e seus costões rochosos devido à importância geológica da área. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada a você que tem acompanhado o nosso trabalho na rede social, que já se inscreveu no nosso canal no YouTube e que compartilha essa ideia do nosso jornalismo do bem. Muito obrigada, minha gratidão. E agora, vamos terminar o programa com poesia. Dar mais leveza à nossa vida. Aí, também é um processo terapêutico. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Lua cheia. Lua, astro prateado que reina na noite suspenso, nesse lindo céu estrelado. Lua que tinge de prata as ondas do mar e dá esperança ao pescador que está sozinho no mar a pescar. Lua que sorri aos amantes que na noite silente, quando tudo se cala ao redor, se abraçam e mutuamente fazem suas juras de amor. E aí fica para Dona Dina. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça, Fisioterapia Dermatofuncional Edviges Unsonche e Iva Maria Naturopatia, práticas integrativas e complementares em saúde. Agende a sua hora. Atendimentos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.